Existe um tipo de julgamento que é proibido na Bíblia e que é o julgamento hipócrita. É o que Jesus nos diz lá em Mateus, no Sermão do Monte. Não julgueis para que não sejais julgados. E ele acrescenta, por que é que você está vendo o argueiro, o pedacinho de pau no olho do seu irmão e não percebe a trave, o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho para que você possa ver o cisco no olho do seu irmão. Então, Cristo claramente proíbe o julgamento hipócrita, ou seja, você se colocar como juiz de alguém que caiu em pecado, quando você mesmo não está disposto a olhar os seus próprios pecados, a se julgar a si mesmo e se colocar debaixo da disciplina de Deus. Então, esse tipo de julgamento hipócrita, de fato, é proibido. É isso que quer dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Entretanto, a Bíblia nos fala da necessidade de nós julgarmos as pessoas que caem em pecado. O próprio Jesus, nessa passagem que eu acabei de citar, depois que ele termina, ele diz o seguinte: não deis as pérolas aos porcos e não lanceis as coisas santas aos cães. Agora, como é que eu vou poder obedecer essa ordem de Jesus de não dar as coisas sagradas, as coisas santas de Deus aos porcos e aos cães, se eu não fizer um julgamento para dizer esse aqui é porco e esse aqui é cão? Para que eu obedeça essa ordem de Jesus, eu tenho que fazer esse julgamento. Então, existe um julgamento que é determinado por Deus. Nós devemos avaliar e devemos analisar a queda de um irmão à luz da palavra de Deus, sempre com o espírito de misericórdia, de compaixão e de humildade. Quem tem capacidade para julgar um irmão que cai são as autoridades espirituais que Deus coloca na igreja. É para isso que nós temos presbíteros, é para isso que nós temos pastores, porque eles nos governam, eles nos lideram espiritualmente. Cristo, através deles, corrige e disciplina a sua igreja. Esse julgamento deve ser entregue às mãos daquelas pessoas que são, de maneira competente, colocadas na posição de líder espiritual. Agora, o que é que você deve fazer quando vê o seu irmão cair em pecado? Jesus nos diz isso em Mateus capítulo 18. Se você vir o seu irmão pecar, primeiro vá repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva mais duas pessoas. Se não ouvir, diz à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então ele deve ser considerado como gentil e publicano, quer dizer, deve ser colocado para fora da igreja. Ou seja, o que eu devo fazer quando o irmão cai em pecado não é ir para o Facebook falar do pecado do meu irmão, não é para falar do pecado do meu irmão com outras pessoas, mas eu tenho que falar com ele primeiramente, procurar mostrar que ele errou e levá-lo ao arrependimento. Se ele me escutar, o assunto morreu, não precisa fazer mais nada. Se ele não me escutar, eu levo mais 2 ou 3 irmãos para servirem de testemunha e mais uma vez procuro mostrar que ele errou, procuro levá-lo ao arrependimento. Se ele não escutar, então está na hora de dizer à igreja, aquelas pessoas que Deus colocou como autoridade espiritual na igreja para que elas tratem o problema da maneira correta. Se eu posso julgar um irmão que caiu em pecado? Sim, diante dessas condições que foram colocadas aqui, sempre pedindo que Deus nos guarde para que nós também não caiamos nesses pecados que nós vemos outros irmãos tropeçarem.